A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná apresenta para vocês mais um programa Diálogo Espírita. Teremos hoje uma entrevista com o Wilson Tchersky, que é o seu fundador e produtor deste programa. Com vocês, então, mais um Diálogo Espírita. Olá, amigos! Estamos comemorando hoje a apresentação do programa Diálogo Espírita de número 100. Para todos nós, para toda a equipe do programa, é uma data especial, nem poderia deixar de ser. Fomos, durante esse período, superando as dificuldades iniciais que foram surgindo e as que ainda surgem, pelo caminho. Mas nós insistimos nisso porque nós acreditamos que o melhor que nós podemos fazer para a doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. O nosso entrevistado de hoje, o Wilson Tchersky, militar da reserva da aeronáutica, administrador de empresas, nascido na cidade de Ponta Grossa, casado, 3 filhos, 59 anos de idade. O Wilson foi, em 1995, o fundador e hoje é o atual presidente da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. É o editor do jornal Comunicação Espírita, colunista de diversos periódicos espíritas do Brasil todo, palestrante, escritor, criador e apresentador deste programa. Deixando bem claro aos amigos que não foi fácil convencê-lo a aceitar ser o entrevistado de hoje. Ele gostaria apenas de ficar atrás das câmeras como apresentador. Mas vai ser interessante, nós temos essa conversa com o Wilson, ele tem muito a nos dizer a respeito da doutrina espírita. Inicialmente, Wilson e prezados amigos, quebrando aqui uma regra básica do jornalismo, eu não vou usar o prenome senhor. Me permita usá-lo você, em função da nossa amizade e do tempo que a gente está junto com o programa, muito bem, Wilson. A gente sabe, fazendo uma pesquisa aí aleatória ou uma pesquisa mais dirigida dentro das casas espíritas, que a maioria dos espíritas são oriundos de outras religiões. E eu pergunto, foi seu caso? Ou se não foi, como você chegou à doutrina? Por quê? Olha, Gilberto, eu não sou exceção. Eu fui batizado, fui crismado, fiz primeira comunhão e até me casei na Igreja Católica. Fez tudo que tinha direito. Fiz tudo que tinha direito. Embora nessa época eu já estivesse me iniciando dentro do Espiritismo, mas talvez de um modo um pouco vacilante, como se percebe. Não pelas convicções, mas por ainda estar atrelado às origens, digamos assim. Meu pai era um excelente médium, mas era uma pessoa de pouca instrução, então ele misturava um pouquinho as coisas. E eu lia tudo que vinha pela frente. Livros esotéricos, Rosa Cruz, e acabei me tornando, aí avançando um pouquinho, me tornando divulgador da doutrina espírita antes mesmo de frequentar regularmente uma casa espírita. Em 1977, com 22 anos de idade, eu já havia estreado uma coluna semanal dominical, num jornal de Cascavel, no interior do Paraná. Chamava-se Gotas de Luz e foi publicada durante mais ou menos uns 5 anos. Nessa época eu fazia faculdade, já estava casado, e tive que mudar de cidade algumas vezes, por motivos profissionais. Foi só em 1982, então, que eu passei a frequentar regularmente uma casa espírita em Londrina, Centro Espírita Nosso Lar. Aproveitando o gancho, logicamente, você acabou de falar, frequentou casas espíritas. Eu imagino que dentro dessas casas espíritas, como um divulgador da doutrina, como um seguidor da doutrina, você acabou, além de passar, adquirindo alguma bagagem também, cursos, palestras, reuniões mediúnicas. Você se inteirou a par de todo o funcionamento de uma casa espírita, não é? A gente nunca aprende o suficiente, A gente tem, talvez, muitas encarnações para usar para fazer esse aprendizado. Kardec mesmo já disse que sobre o Espiritismo havia dito a primeira palavra, ele, os Espíritos, mas não a última.
E quem somos nós para ter essa pretensão? Mas, na verdade, paralelamente aos meus estudos individuais, como autodidata, eu passei por tudo isso que se falou, né? Então, foram cursos na qualidade de aluno, depois como monitor, outras atividades doutrinárias, participamos da parte de assistência social. Eu lembro, depois nos grupos, nas reuniões mediúnicas, inclusive naquelas mais especializadas, como de desobsessão, né? E ocupando também cargos diretivos, chegando até mesmo a ocupar a presidência dessa Casa Espírita Nosso Lar, que para mim foi uma verdadeira universidade espírita, e na qual eu pude contar com o apoio irrestrito de um companheiro que eu prezo muito, que é o Rubens Denizar, que hoje reside, tal como eu, aqui em Curitiba. Eu tive a oportunidade também de participar do albergue noturno, lá em Londrina, que era departamento do Nosso Lar, né? E um trabalho que foi muito gratificante para mim, a criação de um grupo de apoio ao encarcerado. Então, na época, em Londrina, só existia o temido cadeião. E lá não tinha trabalho religioso, pelo menos espírita nenhum. E a gente, com um punhadinho de pessoas, a gente formou aquele grupo. Conseguiu desenvolver um trabalho. Desenvolveu, a gente formou, até eu vir embora, ser transferido, a gente trabalhou lá. E a gente, foi uma experiência muito boa, realmente. Nós conseguimos formar uma biblioteca com livros, não só livros espíritas, com apoio do pessoal, campanhas dentro do Nosso Lar. A gente, em datas especiais de Natal, Dia das Mães, a gente levava pessoas lá para cantar, para tocar, levava uns docinhos, um bolo, alguma coisa. Já estava divulgando a doutrina. Porque a gente levava um apoio material e um apoio espiritual também, né? Em uma certa ocasião, convidei alguns colegas de trabalho e nós formamos um time de futsal para enfrentar o time de internos. Improvisamos a cancha, que nem dava para jogar com 5, tivemos que jogar com 4. Foi algo muito legal. Eu lamentei, sob esse ponto de vista, ter sido transferido e não poder dar continuidade a isso aí. Lembrando apenas, né, que, como monitor, eu fui um aluno do Wilson. Iniciei na doutrina espírita, frequentando cursos que ele coordenava. Mas, Wilson, vamos falar um pouco agora, então, que se deu uma geral já da tua iniciação na doutrina espírita, da fundação da AD, isso lá em 1995. Fala um pouco sobre isso, Wilson. Como surgiu a ideia, o início, as dificuldades, o patrono da AD, teve alguma influência, não teve? Você estava preparado para isso, não estava? Está aqui, toma que o filho é seu, se vira. Foi isso. Foi exatamente assim. Nós estávamos, na época, vinculados à Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, como estamos até hoje ainda, mantemos frequento a casa, né? Mas nossa referência, né? Em fevereiro de 1995, eu fui procurada por uma pessoa, um médico da Bahia, o Ildefonso do Espírito Santo, a quem também sou muito grato, porque ele acabou sendo o intermediário desta pequena missão que eu acabei assumindo no movimento espírita, trabalhando na área da divulgação. É uma missão, então, você é consciente disso? Eu acredito que sim. Porque é verdade, eu fui indicado por falta de opção. Não foi o acaso, né? Não tinha outro. Porque na época, Gilberto, eu era representante da ABRAGE no Paraná, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. E daí ele havia estado na Federação Espírita do Paraná, havia estado nas faculdades espíritas, e indicaram meu nome, em função da ABRAGE. E eu não queria. O Ildefonso estava percorrendo o Brasil, tentando que justamente a criação de ADES, Associações de Divulgadores Espíritas, nos diversos estados. Porque um mês antes, a ABRAGE havia sido transformada em ABRADE, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. E o funcionamento de uma e da outra era diferente. Enquanto que a ABRAGE era centralizadora, ela que determinava o que em cada estado deveria ser feito, as ADES, elas tinham e têm plena autonomia jurídica, financeira, etc, etc. Então, esse senhor, que hoje já deve ser nonagenário, ele insistiu, mas insistiu tanto que eu não pude recusar, pelo menos prometer que eu ia estudar possibilidades. As dificuldades foram enormes, eu imagino. Foram enormes, porque havia muito poucas pessoas, só que daí aconteceu um fato. Numa determinada palestra, numa casa espírita, que alguém em nome da ADA estava falando,
nós fomos procurados por um grupo de pessoas que tinham algumas atividades e lhes faltava, digamos, um respaldo, uma identidade jurídica. E eles queriam, então, uma casa espírita ou uma associação da natureza que nós estávamos criando para agregar ao trabalho deles. Eles administravam o Clube do Livro Espírita em Curitiba, realizavam as feiras do Livro Espírita, semestrais, e tinham atendimento fraterno por telefone. Você já pegou também alguma coisa meio já encaixou, né? Juntou, foi muito bom. Aquilo ajudou a estruturar o nosso trabalho, né? E aí a gente começou, logo depois veio o nosso primeiro periódico, o AD Paraná Informativo. Eu vou perguntar disso para você depois. Desculpe interrompê-lo. O patrono da AD, Wilson, teve alguma, sei lá, intuição, alguma coisa? O patrono da AD foi assim, numa das reformas estatutárias, nós, por minha sugestão pessoal, nós incluímos o nome do Caibar Schutel, o chamado bandeirante do Espiritismo, lá de Matão, estado de São Paulo, porque realmente o trabalho dele foi marcado fundamentalmente pela divulgação espírita. E ele foi um dos pioneiros, né? Então, para você ter uma ideia, ele em 1905 já fundou o jornal O Clarim. E em 1925 a Revista Internacional do Espiritismo. Ambos esses periódicos se mantêm em circulação. E ele foi um defensor, ele debateu com sacerdotes, ele tinha programa radiofônico naquela época. Então, é uma pessoa que é um modelo para nós seguirmos. Se nós estamos conseguindo repetir o que ele fez, eu não sei, mas pelo menos o nome dele está Wilson, incluso. Temos ainda 1 minuto antes do nosso intervalo. Se não der tempo, a gente continua depois, não tem problema. Objetivos da AD. Feira, jornal, TV, quer dizer, isso tudo foi previamente programado ou foi acontecendo cada coisa no seu tempo, Wilson? As duas coisas. A gente nunca fechou as portas para as oportunidades que vinham surgindo. Então, mas a maior parte do tempo a gente fez na base do improviso. Não tinha como ser diferente. Dadas as dificuldades de um trabalho diferente, que não era, talvez até em certo momento até não era muito bem aceito, muito bem visto pelo movimento espírita oficial do Estado, digamos assim. Havia uma certa reserva quanto ao nosso trabalho, quais eram as nossas pretensões, né? Depois eles foram nos conhecendo melhor e a coisa andou melhor. Mas também, a partir de 1998, nós procuramos dar um caráter um caráter administrativo de melhor qualidade. Então, nós passamos a elaborar planejamentos estratégicos com um horizonte de 5 anos, né? E aí a gente passou a tentar seguir aquilo ali. Só que aconteceu coisas assim, às vezes pelo fato de certas pessoas encarregadas de certos objetivos, de certas metas, pular fora do barco no meio da viagem, e elas não eram substituídas, aquele assunto não saía do papel. Em compensação, outras acabavam entrando, porque, como eu disse, a gente nunca fechou a oportunidade. Depois do intervalo, que eu sei que você está querendo chamar, aí eu vou contar a historinha deste programa de TV. Meus amigos, vamos para um breve intervalo, voltaremos em seguida com a entrevista com Wilson Tchersky. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. Voltamos então com a entrevista
com o nosso amigo Wilson Chersky. Wilson, nós terminamos lá o primeiro bloco e você parece que quer enfocar alguma coisa a respeito do programa específico, o nosso programa Diálogo Espírita. Então, por favor, complemente. Não, eu queria só dizer o seguinte, que o programa de TV Diálogo Espírita ele foi um exemplo típico daquilo que eu falei. Ele não estava dentro do nosso planejamento estratégico, que aliás ele expira agora em junho deste ano. Na época, nós pensamos apenas em nos associarmos à Associação de Usuários do Canal Comunitário de Curitiba para conhecer melhor a estrutura, etc, etc. E tínhamos ideia de termos um programa de rádio. E acabou que esse sonho que a gente calentava desde 2001, quando a gente participava do programa Espiritismo na TV, acho que inclusive com uma outra denominação, a gente sempre pensou de ter um espaço maior, mais amplo, para a gente trabalhar essas ideias, né? Mas era quase impossível, parecia realmente um sonho. Mas a ideia começou a formigar mais, a gente foi atrás, planejamos, fomos atrás dos recursos e 4 meses depois o programa estava no ar e agora estamos aí quase 2 anos já no ar. Muito bem, Wilson, vamos passar agora para uma segunda parte então. Nessa primeira foi enfocar a AD, né, principalmente. Wilson, qual o teu entendimento, como um estudioso da doutrina espírita, que você tem a respeito do papel do espiritismo na melhoria da sociedade, essa sociedade tão conturbada que nós vivenciamos? Olha, Gilberto, consta em obras póstumas que, além de tudo que a gente já sabe, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, está muito claro lá para Kardec, a obra publicada depois da desencarnação de Kardec, que o espiritismo podia ser resumido numa proposta de vida. Então, aceita quem quer. O nosso papel não é de buscar a conversão de ninguém, não vamos fazer proselitismo. Os espíritos de Kardec também enfatizavam que o espiritismo não veio para aqueles que estão satisfeitos com a sua religião. Se eles estão bem com ela, que fique com ela. Agora, a nossa proposta vem ao encontro daqueles que não têm crença nenhuma, os materialistas, os ateus, inclusive aqueles que dizem o contrário, que dizem que acreditam em Deus, mas que as suas atitudes diárias não correspondem, desmentem. É aquilo que eu costumo chamar de religiosos de fachada. Então, nesse momento, nessa situação, o Espiritismo vem preencher. É um alerta para esses que não sabem que existe um futuro, reencarnação, uma vida após a morte, e é um convite para aqueles que também não estão satisfeitos com as suas religiões. Mas para o nosso telespectador que não é espírita, de modo prático, como isso pode ser feito ou não pode ser feito? Não tem como fazer? Não, tem, mas veja bem, o Espiritismo, segundo ainda os Espíritos, está lá na Gênese, capítulo 18, item 25, o Espiritismo não é o Espiritismo que vai criar a renovação social. É a maturidade da humanidade que vai fazer dessa renovação uma necessidade. Então devemos entender o seguinte, não é Espiritismo, até porque nós, em nível de sociedade mundial, temos uma fração irrisória. Nós somos relevantes apenas aqui no Brasil. E um pouquinho no Portugal, etc. Mas aproveitando o teu gancho, Wilson, então por que tanta gente simpatiza com a doutrina, mas não a segue efetivamente? Não participa da doutrina, não participa dos seus conceitos, né? Porque o Espiritismo é uma porta estreita, como nos ensinava Jesus. O que ela nos acena, o horizonte que ela descortina, é maravilhoso. Mas é difícil ser espírita. Porque o espírito é muito exigido, é muito cobrado. Ele precisa de muita dedicação, de renúncia, de perseverança, de disciplina. E muitas vezes nós não estamos preparados, inclusive, para enfrentar esse grau de exigência. Então nós preferimos ficar de fora. Mas, me faz então, aproveitando novamente, que uma coisa puxa a outra, como é que você avalia a atuação do movimento espírita? Porque você acabou de falar que é muito difícil, é muito complicado para nós mesmos espíritas. O que falta então, para que nós possamos divulgar melhor, fazer com que as pessoas entendam melhor essa doutrina maravilhosa, que dá resposta a tudo que a gente precisa? Eu vejo que há muita coisa por ser feita, até porque nós somos seres imperfeitos. Então, nós não podemos esperar que tudo no movimento espírita saia de acordo com aquilo que nós vemos da doutrina espírita. São coisas distintas. Agora, internamente, eu vejo que precisa mais diálogo. Precisa mais debate, inclusive, de alguns temas importantes
que merecem um tratamento melhor. Precisamos de espaço para isso, né? Mas o espaço existe, Gilberto, o espaço existe. As pessoas que aproveitam mal, ou elas fecham o espaço. O espaço existe. Agora, justamente isso, nós não podemos, dentro do movimento espírita, temos temas da atualidade que precisam ser melhor debatidos, e do movimento em si, e de questões do dia a dia das pessoas. Que tem que haver uma abertura maior, uma atualização de assuntos que não são trabalhados. Agora, externamente, nós precisamos também tirar a doutrina espírita dos limites físicos das casas espíritas e levar para então, fora. Aí você vem ao encontro daquilo que eu também penso, Wilson, da situação atual que nós vivemos como sociedade. O alto nível de criminalidade, tá? O descalabro da política na sua opinião, como nós espíritos podemos colaborar para que essa situação seja revertida? Porque nós falamos tanto, Wilson, que a doutrina dá resposta, mas na hora que precisa ser colocada em prática, me parece que a coisa trava um pouco. Então, até complementando um pouquinho a minha colocação anterior, eu penso que a gente tem que entender dentro do nosso movimento que nós não podemos exigir mais do que as pessoas podem oferecer. E muito menos exigir alguma coisa que nós mesmos não somos capazes de exemplificar. Então, a distância entre o discurso e a exemplificação, às vezes, é muito grande, né? Então, nós não podemos querer fazer os nossos irmãos a nossa imagem e semelhança, porque aquilo que nós projetamos como uma cobrança, muitas vezes nós não vivenciamos nem no próprio íntimo. Agora, em relação à violência, por exemplo, as estatísticas realmente são alarmantes e a mídia as torna superlativas. Então, a violência é uma questão, é um problema para ser resolvido pelo Estado e pela sociedade como um todo. E individualmente nós temos que começar por nós mesmos, desarmando os nossos espíritos no trato com os nossos semelhantes. Essa cultura de paz é essencial. Se nós não praticarmos, não vai adiantar falar. Se no primeiro momento que a gente recebe uma ofensa, alguma provocação, a gente cai, digamos, como a imensa maioria das pessoas, perdendo todo o controle, alimentando a intolerância, uma série de coisas. Queremos a mudança, mas nós não mudamos no trato com a situação. Né? Tem duas questões do Livro dos Espíritos que eu gostaria de destacar em relação a esse assunto aí. Uma é a questão 694, quando ela fala que há necessidade, muitas vezes, do mal, do excesso do mal, para que se reconheça a necessidade do bem e das reformas, inclusive nas nossas leis. E a outra, 785, que fala da remodelação do ser, da necessidade da educação, não aquela simplesmente de instrução, mas que o ser possa ser contemplado como um todo. Sem isso, a gente não vai resolver o problema de violência. Wilson, amigos, outra coisa que está em moda, infelizmente, que está todo dia a gente vê e assiste na mídia de forma geral, é a corrupção, né, Wilson? Nós chegamos num patamar assim inaceitável, mas insisto nisso, me parece que a população está paralisada, assiste, vê tudo, não faz nada. Isso aí é lesivo à sociedade, não é, Wilson? Como se encara isso como espírita e como cidadão também, sem ser espírita, como um pagador de impostos e tal? Veja, embora de naturezas diferentes, mas o tipo de delito é mais ou menos o mesmo, da violência do camarada que rouba, que mata na rua, daquele que usa do seu poder, de influência, já do dinheiro que já possui para corromper, para realmente praticar esses delitos e enriquecer mais ainda, atendendo a sua ambição, aquela sede de acumular cada vez mais, né? Mas os dois são grupos parecidos, e eles precisam ser combatidos. Agora, nesse caso também, eu não sei, Gilberto, eu posso estar errado, eu posso estar aqui falando uma bobagem, uma utopia da minha parte, mas eu penso que esses também fazem parte daquele grupo de pessoas dos chamados falsos religiosos, de fachada. Porque se eles fossem convencidos realmente dos mecanismos sobre a justiça divina, de que ela funciona através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, e que ela pode escapar da justiça terrena, mas que ela não escapará
fatalmente da justiça divina, ela pensaria muito mais antes de cometer esse delito, porque o futuro que espera esses indivíduos é bastante desagradável. Eu gostaria de poder falar com eles pessoalmente, fazer esse alerta e explicar alguma coisa para eles. Wilson, prezados amigos, estamos aqui terminando, infelizmente íamos longe, temos 2 minutos. Então, Wilson, para fechar, literatura espírita, que é vasta, que é enorme, autores preferidos, desencarnados ou encarnados, e finalizando, o Wilson, escritor. Meus autores preferidos aí dos desencarnados, eu citaria o Leon Denis, Ernesto Bozano e o Hermínio de Miranda. Além, obviamente, de Allan Kardec. E entre os encarnados, eu fico com Richard Simonetti, que é um dos autores realmente preferidos aí. Agora, em relação à minha atividade de escritor, temos aí... Sem falsa modéstia. Não, mas realmente, a gente trabalha nessa área, mas às vezes não sobra nem tempo para se dedicar mais. Nós estamos aí, inclusive, com um projeto para esse ano, um convite da nossa editora para produzir alguma coisa. Vamos pensar o que vai ser possível atender esse pedido ou não. Nossos livros, você conhece, né? O Espiritismo, a Visão Panorâmica, de 2006. Livros de pesquisa, inclusive. E Livre-Arbítrio, o Determinismo, Destino, Livre-Arbítrio, o Determinismo, que foi de 2010, 2011. Esses são os nossos livros publicados. Sem falar que ele tem alguns livros de contos que não espíritos que ele não falou. Meus amigos, infelizmente nosso tempo terminou, íamos, como eu falei, longe, que tem muita coisa para ser questionado com o Wilson. Encerramos o nosso programa, fique com Deus, até uma próxima oportunidade. Só queria, Gilberto, agradecer a oportunidade, o teu estímulo em fazer essa entrevista conosco, a gente mudando um pouquinho de posição, né, nesse labor que a gente tem aí, mas meus amigos, me permito agradecer muito pela atenção, pelo carinho de audiência de todos vocês. Estamos aí nessa marca importante de 100 programas e que a gente possa chegar a 200, a 300, necessariamente com o prestigiamento de vocês. Grande abraço. Até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000.